Bom dia, pessoal. Bom, nós vimos então, a respeito dos hidrocarbonetos. Nós estudamos a forma de nomenclatura, classificação, Só relembrando, hidrocarbonetos então são compostos orgânicos que têm como grupo funcional a presença apenas de carbono e hidrogênio na cadeia. De agora para frente, nós vamos estudar algumas outras funções, dentro do grupo dos compostos orgânicos. E o próximo grupo que nós vamos estudar então são as funções oxigenadas. Funções oxigenadas são aquelas que contêm o oxigênio fazendo parte, do grupo funcional. O que é o grupo funcional? Então, o grupo funcional é o que vai determinar a função orgânica, um elemento químico ou elementos químicos que caracterizam uma determinada função orgânica. Então vamos lá. Bom, pessoal, então hoje nós vamos estudar, a função álcool. A função álcool, ela tem como principal característica a presença da hidroxila ligada a um carbono saturado, ou seja, um carbono que só faz ligação simples. Então, sempre que a hidroxila estiver presente na cadeia carbônica e ligada a um carbono saturado, essa função ela é uma função álcool, Então, aqui a gente tem, como o principal, mais conhecido, mais comum dos representantes dessa função álcool, o etanol. Então, o etanol é o mesmo álcool que está presente nas bebidas, sejam destiladas, sejam fermentadas. É o mesmo álcool utilizado como combustível, A diferença é só a graduação alcoólica, é a concentração de álcool presente naquele composto, certo? Então, o grupo funcional que determina a função álcool é a presença da hidroxila, Então, aqui, nós temos a cadeia do etanol, a presença da hidroxila ligada ao carbono saturado, fazendo então que caracteriza essa função álcool. Bom, para fazer a nomenclatura, seja qualquer composto que nós vamos estudar daqui para frente, a gente vai seguir aquelas mesmas regras que nós vimos para os hidrocarbonetos, Então, se tiver presente radical, a gente vai dar a nomenclatura do radical, vai indicar a posição do radical. Se tiver ligação insaturada, a gente vai indicar a ligação insaturada, a posição da ligação insaturada, E nesse caso, como tem grupo funcional, a gente vai indicar a posição do grupo funcional e vai caracterizar esse grupo funcional. Como assim? No caso dos hidrocarbonetos, o sufixo que indica a função álcool é o sufixo ol, Então, todo álcool tem o sufixo ol no seu nome, certo? No caso do etanol, então o sufixo ol indica a presença da hidroxila na cadeia, certo? E no mais, a gente segue as mesmas regras, que nós vimos lá para os hidrocarbonetos. Então, o prefixo indicando o número de carbonos, o infixo, ou a parte intermediária, indicando o tipo de ligação, se for ligação simples, AN, se for ligação dupla, é N, se for ligação tripla, IN. E indicando as posições, Então, aqui, nós temos então o exemplo do etanol. Então, tem somente 2 carbonos na cadeia, Prefixo et, só tem ligação simples entre os carbonos, infixo AN, e o sufixo ol, caracterizando então a função álcool, mas e se eu tiver um radical na cadeia? Então a gente vai seguir o mesmo processo. Então, olha, aqui eu tenho a presença de um radical, ligado à cadeia dos carbonos, e aqui eu tenho a hidroxila, que é o grupo funcional que caracteriza a função álcool. Então, nesse caso, a gente vai enumerar a cadeia, indicando, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Ah, professor, mas esse aqui não poderia ser o 1? Não, porque sempre que tiver presente na cadeia um grupo funcional, o grupo funcional ele vai ter prioridade sobre a menor numeração.
Então, nesse caso, a hidroxila, que é o grupo funcional, ela vai ter que ficar com a menor numeração. Por isso que a gente começou a enumerar a cadeia dessa extremidade, né? Então, a gente tem o carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Então, o meu radical, que é o radical metil, ele está ligado ao carbono 3. Então, 3 metil. Aqui, a hidroxila está ligada ao carbono 1. Então, por isso que eu coloquei o 1 aqui, ó, antes do nome da cadeia principal. Esse 1, então, ele está indicando a posição da hidroxila, né? Então, eu tenho 4 carbonos na cadeia, então, o prefixo gut. Só tenho ligação simples entre os carbonos, infixo AN, e o sufixo ol, indicando a presença da hidroxila, né? Então, eu tenho 3-metil, 1-butanol, tá? Então, não tem segredo, né? Ah, mas se a cadeia fosse fechada, então a gente colocaria o nome ciclo antes do nome da cadeia e seguiria as mesmas regras, né? Ah, mas se a cadeia fosse insaturada, a gente indicaria a posição da insaturação, né? Colocaria se é N ou IN e seguiria o mesmo procedimento que nós fizemos para os hidrocarbonetos, correto? Bom, os álcoois, eles têm uma importância muito grande, né? Eles são utilizados para vários e diversos fins. Hoje nós temos na moda aí o álcool gel, né? Então, o álcool gel é um álcool com a concentração mais fraca, né, em torno de 65% a 70%, e que é muito utilizado, né, então, para asepsias, limpezas, né? O álcool também, como eu já disse no início, o álcool é utilizado nas bebidas aí alcoólicas, né, sejam destiladas, sejam fermentadas, o álcool é o mesmo, a diferença é só a graduação e a forma de obtenção do álcool. O álcool também é utilizado como combustível, né? E utilizado para conservar a ação de espécies, de materiais anatômicos, né? Então nós temos uma variedade muito grande para a utilização dos álcoois. Então eles têm uma função orgânica, né, de importância muito grande, certo? Os álcoois, eles também podem ser classificados, assim como nós estudamos lá nos hidrocarbonetos, né? Os hidrocarbonetos, eles são classificados em alguns grupos, né? Alcanos, alcenos, alcinos, ciclanos, ciclenos. Então, os hidrocarbonetos também podem ser classificados. A principal classificação dos hidrocarbonetos é quanto ao tipo de carbono no qual está ligada a hidroxila. Então, a gente tem álcoois primários, quando a hidroxila está ligada a um carbono primário, álcoois secundários, quando a hidroxila está ligada a um carbono secundário, e álcoois terciários, quando a hidroxila está ligada ao carbono terciário, né? Nós temos também a classificação dos álcoois quanto ao número de hidroxilas presentes na cadeia. Então, se eu tenho apenas uma hidroxila, eu tenho um monoálcool. Se eu tenho 2 hidroxilas, eu tenho um diálcool. Se eu tenho 3 ou mais hidroxilas presentes na mesma cadeia, então eu tenho um poliálcool, né? No caso, por exemplo, da molécula de glicose, frutose, elas têm em torno de 5 hidroxilas presentes na cadeia, então são poliálcoois, tá? No máximo, né, nós ficamos por aqui hoje a respeito dos álcoois, e nas próximas aulas nós vamos estar falando a respeito de outras funções, né? Qualquer dúvida, estamos à disposição aí para ajudar vocês, tá? Até breve.